Olá, meu nome é Pedro, sou graduado e mestre em Geologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e atualmente curso doutorado do programa de pós-graduação em Geologia pela mesma casa. Hoje quero conversar com vocês sobre a minha pesquisa. Vamos lá? Desvendar os protólitos de rochas metamórficas em faces granulito pode ser uma tarefa árdua. Por terem sido submetidas a eventos de fusão parcial e modificações drásticas da sua mineralogia de origem, por vezes os granulitos paraderivados e ortoderivados podem apresentar características semelhantes. Uma ferramenta comumente utilizada para fazer essa distinção é a geocronologia. Os zircões de rochas ortoderivadas tendem a apresentar uma única idade do protólito em seus núcleos, enquanto as rochas paraderivadas tendem a apresentar diversas idades, que refletem as fontes dos sedimentos que compõem a rocha original, espalhadas ao longo do diagrama Concórdia. Através da análise dos sobrecrescimentos desses zircões, obtemos a idade do evento metamórfico que afetou as rochas. Entretanto, quando as rochas são submetidas ao metamorfismo de temperatura ultra alta, ou seja, quando as condições de temperatura ultrapassam os 900 graus Celsius, mesmo os mais robustos geocronômetros passam a exibir um espalhamento considerável das idades, tanto para rochas ortoderivadas quanto para derivadas. O principal mineral utilizado para esse tipo de datação, o zircão, pode sofrer abertura ou dissolução parciais, recristalização, cristalização a partir da quebra de outros minerais ou do melt. Parte dos zircões não irá registrar mais a idade do pico de temperatura ou das rochas fontes, mas sim os momentos onde o sistema teve condições de fechar novamente ou mesmo idade sem nenhum significado geológico. Normalmente, identificamos que uma rocha foi submetida a esse tipo de metamorfismo por paragêneses minerais características, por cálculos termobarométricos utilizando a química dos minerais ou através da modelagem metamórfica. Porém, em muitos terrenos ao redor do mundo se observa que a preservação das composições mineralógica e química originais pode ser dificultada, pois o resfriamento a partir dessas condições costuma ser lento e sob a presença de melts, que reagem com as rochas e levam à formação de paragêneses minerais retrógradas. Essas condições de temperatura extremas podem ser atingidas em diferentes ambientes geotectônicos, e os intervalos de tempo entre metamorfismo, sedimentação e magmatismo são de grande valia para identificar o contexto geotectônico específico no qual o metamorfismo de temperatura ultra alta se desenvolveu. Portanto, torna-se fundamental desvendar o real significado geológico das idades obtidas nessas rochas. E assim, chegamos ao meu trabalho. Meu estudo de caso é baseado na NAP Socorro Guaxupé, localizada no sudoeste de Minas Gerais e pertencente ao compartimento geotectônico conhecido como Orógeno Brasília Meridional. Essa NAP representa raízes profundas de um arco magmático, e em diversas partes se observam rochas afetadas por metamorfismo de temperatura ultra alta durante o Neoproterozoico. 5 amostras de rochas paraderivadas e uma ortoderivada de controle foram analisadas por LASCP-MS para obter os isótopos de urânio-chumbo e lutécio-hafnio. Dessas amostras, 5 foram coletadas a partir de diferentes litologias em um mesmo afloramento. Uma característica comum às rochas analisadas é o fato de que, embora tenham sido descritas condições de temperatura ultra alta em regiões próximas ao local de coleta das amostras, em nenhuma delas se observam associações minerais características desse tipo de metamorfismo. A amostra PC12-1 possui composição e texturas condizentes com uma rocha ortoderivada de composição básica, sendo classificada como metagato. As idades de urânio-chumbo obtidas em núcleos de zircões se espalham continuamente de cerca de 605 a 782 milhões de anos sobre o diagrama Concórdia, e as razões entre os isótopos de hafnio de todos os zircões dessa amostra se concentram entre 0,28196 e 0,28207, caracterizando uma fonte ígnea homogênea. Os valores de hafnio, por sua vez, são francamente negativos, entre menos 15,5 e menos 8,55. Nas amostras paraderivadas, mais de uma família de zircões pode ser identificada através das razões de isótopos de hafnio, e em todas essas famílias ocorre o espalhamento de idades de urânio-chumbo em intervalos variáveis. Os valores de epsilon hafnio de 4 amostras variam entre menos 3,36 e menos 18,23. Porém, a amostra PC12-4 apresenta uma família de zircões com razões positivas, entre menos 0,02 e 8,85. E razões de isótopos de hafnio entre 0,28251 e 0,28238. Os dados obtidos evidenciam que, embora não tenhamos evidências diretas de um metamorfismo de temperatura ultra alta nas rochas estudadas, houve algum processo térmico capaz de promover a perturbação do sistema isotópico urânio-chumbo dos zircões cristalizados tanto em rochas formadas a partir de um magma homogêneo, como a PC12-1,
quanto dos zircões herdados de fontes distintas em rochas metasedimentares, como as demais. Além disso, a família de zircões com assinatura positiva de Epsilon Hafnium consistem em uma das primeiras evidências de rochas juvenis no orógeno Brasília meridional. As demais assinaturas de isótopos de Hafnium obtidas para as amostras paraderivadas se assemelham a rochas ortoderivadas aflorantes em outras partes da nave Socorro Guaxupé e podem indicar possíveis áreas fontes para esses sedimentos.